Era 30 de abril de 1945. O norte da Itália vestia um verde úmido de primavera, quando o vale de San Martino del Vento se transformou em um cenário que nenhum general americano, britânico ou soviético havia visto em toda aquela guerra. Diante de um modesto posto de comando brasileiro instalado numa casa de pedra tomada às pressas, uma fila que parecia não ter fim se arrastava pela estrada. Não era uma marcha de ataque, era uma procissão de rendição. Homens esgotados, cinzentos, manchando o horizonte com seus uniformes desgastados. Fuzis Mauser, metralhadoras MG, pistolas brilhando em coldres gastos, capacetes de aço batidos pela chuva e pela lama, iam se acumulando em montes que cresciam como pequenas colinas artificiais. Altares de ferro para uma máquina de guerra que finalmente se ajoelhava. Quem eram eles? Não eram recrutas assustados, não eram remendos apressados de um exército em colapso. Eram a 149ª Divisão de Infantaria Alemã, uma unidade de elite, forjada sob sol africano, gelo russo e ruínas francesas. Homens treinados para nunca recuar, educados desde cedo para acreditar que a palavra rendição era pior que a morte. E ainda assim, ali estavam, entregando suas armas, seus estandartes, sua certeza de superioridade. A quem? Não ao corpo blindado do general americano que eles temiam, não aos marechais britânicos cobertos de condecorações. Eles se entregavam a um punhado de soldados de um país distante, tropical e desprezado, brasileiros, sul-americanos que meses antes eram chamados de curiosos fardados, tropa decorativa, exército de carnaval. Naquele dia, quase 15.000 inimigos se transformaram em prisioneiros de uma força que o alto comando nazista jamais levou a sério. Foi o único momento, em todo o teatro de operações italiano, em que uma divisão inteira se curvou diante de uma única força aliada. O Brasil, que muitos consideravam figurante, havia executado uma proeza que nenhuma outra nação aliada repetiu. Mas para entender como aquele vale pacato se transformou em palco de um colapso tão absoluto, era preciso rebobinar o filme, voltar 2 dias e mergulhar na mente de um homem à beira da ruína, o general alemão Otto Falkenberg, um aristocrata de carreira, de postura reta e olhar de jogador de xadrez, acostumado a mover homens como se fossem peças abstratas num tabuleiro sem cheiro de sangue. Ele ainda não sabia, na manhã de 28 de abril, que estava prestes a cometer o erro mais caro da sua vida: confundir audácia com amadorismo, improviso com fraqueza, coragem com descuido. Enquanto seus oficiais riscavam linhas em mapas amarrotados, o pensamento que rondava a cabeça de Falkenberg era simples e frio. É só passar por cima deles. Eles vão cansar. Nós vamos sobreviver. O mapa da Itália em abril daquele ano parecia um corpo aberto sobre a mesa de dissecação. O Reich se desfazia em todos os frontes. Berlim estava cercada. O som dos canhões soviéticos já ecoava dentro dos seus últimos bairros. Na Península Italiana, a linha gótica, última muralha defensiva alemã, havia sido rompida como uma casca já rachada demais para se sustentar. Os exércitos nazistas recuavam, mas aquele recuo não era uma debandada histérica, e sim uma retirada calculada. O objetivo era um só: cruzar o grande rio, alcançar as sombras dos Alpes, deslizar pela fronteira até a Áustria e tentar montar ali uma última desesperada fortaleza de resistência. No meio desse fluxo pesado de aço, combustível, carne e medo, seguia a 149ª Divisão de Falkenberg, um colosso de quase 15.000 homens, artilharia pesada, blindados, colunas de cavalaria, caminhões abarrotados de munição. Uma cidade armada em marcha, arrastando consigo tudo o que restava de ordem em meio ao colapso. Quando os batedores de Falkenberg informaram que na traseira de toda aquela massa, os que vinham colados, ameaçando a retaguarda, eram brasileiros, o general ergueu o queixo com uma espécie de alívio silencioso. Para ele e para tantos outros no alto comando alemão, aquela tropa sul-americana era um detalhe diplomático, uma nota de rodapé enviada à guerra para que o Brasil pudesse ocupar uma cadeira mais confortável na mesa de negociações. Na cabeça dele, quem lutava de verdade eram americanos e britânicos. Os demais serviam para preencher espaços, tapar buracos em linhas de frente cansadas, tirar fotos sorrindo ao lado de generais importantes. Eles vão nos seguir, vão tentar nos alcançar,
mas não tem nossa experiência nem nossa velocidade, pensou, enquanto as bandeirinhas coloridas avançavam sobre o mapa de papel. O plano parecia lógico: manter uma retaguarda firme, recuar com disciplina, cruzar o grande rio e desaparecer nos relevos alpinos. Os brasileiros, acreditava ele, ficariam para trás, engolindo a poeira lançada pelas rodas e pelos cascos alemães. Do outro lado do mapa, numa sala emprestada de uma prefeitura rural, outro general se debruçava sobre os mesmos desenhos com um olhar completamente diferente. O nome dele não era conhecido nos salões da Europa. Chamava-se Álvaro Leme Castanheira, comandante da Força Expedicionária Brasileira, homem de fala baixa, bigode discreto e mente afiada de professor de matemática. Enquanto oficiais americanos e britânicos discutiam operações em voz alta, Castanheira observava o tabuleiro com um silêncio quase religioso. Ele sabia que se continuasse apenas empurrando a coluna alemã, como um pastor impaciente empurra o rebanho, aqueles homens ainda teriam chance de escapar, de matar mais aliados em outras montanhas, de prolongar um sofrimento que o mundo inteiro já não aguentava mais. A perseguição por si só já não bastava. Era preciso pensar como caçador num terreno desconhecido. Foi então que o general Álvaro decidiu abandonar a lógica da perseguição e adotar a lógica da emboscada. Reuniu seu Estado-Maior, espalhou mapas sobre mesas improvisadas, acendeu um cigarro que ficou esquecido entre os dedos, queimando, e com a voz firme, traduziu em poucas palavras um plano que qualquer teórico chamaria de loucura e qualquer gênio chamaria de oportunidade. Nós não vamos correr atrás deles. Nós vamos aparecer na frente deles. A ideia era dividir a força expedicionária, algo que todo manual trataria com cautela. Uma parte seguiria pressionando a retaguarda da divisão alemã, mantendo a ilusão de uma perseguição linear, previsível. A outra parte, mais leve, mais rápida, montada em veículos motorizados, se lançaria por estradas secundárias, trilhas pouco vigiadas, curvas escondidas entre vinhedos e bosques, para cortar o caminho e fechar a tampa do caldeirão na pequena cidade de San Martino del Vento. Era uma manobra de cerco digna de livros de campanha napoleônica, mas executá-la com tropas cansadas, poucos caminhões e em terreno estrangeiro, era o tipo de aposta cujo preço se paga em sangue. Se desse errado, a história seria escrita de outro jeito. A vanguarda brasileira seria esmagada por uma força 10 vezes maior, e seus corpos seriam apenas mais um detalhe melancólico num conflito que já havia engolido milhões, mas Castanheira decidiu pagar para ver. A ordem que saiu de sua boca, repetida por rádios chiando em diversos pontos do fronte, era simples e implacável. Cortem a estrada, ninguém passa. A corrida começou na madrugada de 27 de abril. O esquadrão de reconhecimento, liderado por um capitão ainda jovem, de olhos claros e olhar inquieto chamado Raul Pires Navarro, recebeu a missão de ser a ponta da lança. Seus homens montaram em carros blindados M8, em jipes secos de tanto rodar, em caminhões leves que tremiam com o peso das armas e da ansiedade. A coluna brasileira mergulhou nas estradinhas estreitas da Lombardia, como um rio que decide mudar o próprio curso. A poeira se levantava atrás deles como um rastro de fantasma. Não podiam ser vistos, não podiam chamar atenção. Se os alemães percebessem a manobra, acelerariam o passo ou lançariam um ataque lateral que poderia varrer aquela pequena força do mapa. Navarro e seus homens comeram ração fria com as mãos sujas, dentro dos veículos em movimento, engolindo junto com a carne enlatada o gosto metálico da pressa. Os motoristas lutavam contra o sono como se também estivessem em combate. Cada curva estreita poderia esconder um pelotão inimigo. Cada ponte poderia estar minada. O rádio estalava notícias fragmentadas, e o relógio no pulso de cada homem parecia gritar mais alto que o motor. Chegar antes, chegar antes, chegar antes. No fim da tarde de 28 de abril, quando o sol se escondia atrás das colinas e as sombras enchiam os vales de um cinza melancólico, as vanguardas brasileiras finalmente avistaram, do alto de um morro, a fita escura da estrada principal, a artéria por onde o grande corpo da divisão de Falkenberg pretendia escapar. Eles tinham conseguido. A armadilha estava onde deveria estar, mas a vitória, naquele momento, ainda era apenas um risco imaginário em cima de um mapa. Havia um problema que esmagava qualquer celebração prematura. Quem chegara para fechar a porta era pouco demais. Navarro olhou para os homens que tinha à disposição, contou mentalmente. Cerca de 120 soldados, alguns carros blindados leves, algumas metralhadoras.
O resto da divisão brasileira, a artilharia pesada, os batalhões de infantaria completos, vinha muito atrás, ainda perdida no labirinto de estradas secundárias, pontes estreitas e engarrafamentos improvisados. E pela mesma estrada que ele agora dominava com suas armas ainda mornas, aproximava-se uma massa de quase 15.000 homens com tanques, canhões de alto calibre, caminhões lotados de munição. Qualquer manual sensato diria para observar, relatar, ganhar tempo sem se expor. Qualquer general prudente ordenaria recuo para uma posição mais segura. Mas os soldados de Navarro não eram peças de um manual. Eram homens que haviam cruzado o oceano para provar que o país deles não era apenas rumor de carnaval e futebol. Eles cavaram posições naquelas colinas como se estivessem fincando raízes num solo que não era o deles, e ao mesmo tempo era. Espalharam metralhadoras nas encostas, posicionaram os blindados nas curvas mais traiçoeiras, criando a ilusão de uma força maior, mais densa, mais extensa. Quando a ponta da coluna alemã despontou ao longe, confiante e apressada, sem imaginar que à frente não havia apenas italianos com espingardas velhas, o Brasil apertou o gatilho. Lá embaixo, no coração da longa coluna cinzenta, o general Otto Falkenberg ouviu aquilo que mais temia ouvir no lugar errado. O som do combate não vinha da retaguarda nem do flanco, vinha da frente. Era a rota de fuga que sangrava. No início, ele não se alarmou. Imaginou que algum grupo de guerrilheiros italianos tivesse se colocado no caminho, algum punhado de camponeses armados que poderia ser varrido da estrada com meia dúzia de disparos de canhão. Ordenou que os blindados da vanguarda limpassem o trecho. Mas os tanques alemães, acostumados a esmagar resistência frágil com facilidade, encontraram algo diferente. Tiros certeiros de canhões leves, metralhadoras pesadas cuspindo fogo de posições que pareciam se multiplicar. Soldados que, em vez de correr, recarregavam. O rádio do general começou a chiar com mensagens urgentes. Senhor general, não são guerrilheiros. São tropas regulares, têm blindados, têm fardas. São brasileiros. Naquele instante, alguma coisa trincou na muralha de arrogância que sustentava Falkenberg. Como assim aqueles amadores tropicais tinham chegado primeiro? Como podiam ter sido mais rápidos que o glorioso exército alemão? Mas, mesmo ferido no orgulho, ele ainda tinha um trunfo. Uma divisão inteira contra pouco mais de 100 homens. Decidiu esmagar o bloqueio com pura força bruta, como quem tenta calar um sussurro gritando mais alto. Mandou avançar. Ordenou ataques sucessivos contra as posições brasileiras, certo de que, diante da pressão, aqueles estranhos sul-americanos acabariam por ceder. A noite de 28 de abril caiu sobre San Martino del Vento como um pano grosso, pontilhado por rastros de luz. Traçantes riscavam o céu, explosões estouravam nas encostas, e os homens de Navarro lutavam agarrados à própria coragem, esticados até o limite, sem saber quanto tempo poderiam suportar. O que eles não sabiam, enquanto carregavam carregadores quase vazios e mudavam de posição no escuro para parecerem mais numerosos, é que cada minuto arrancado à teimosia de Falkenberg era uma peça a mais encaixada na armadilha de Castanheira. O relógio continuava correndo, mas agora, pela primeira vez, corria contra a Alemanha. A madrugada de 29 de abril nasceu como um animal desconfiado, espiando por trás das colinas de San Martino del Vento antes de se atrever a iluminar o que acontecia no vale. Entre as pedras frias e a relva úmida, os brasileiros que haviam lutado a noite inteira respiravam como homens que aprenderam a medir o ar, contando cada segundo para não desperdiçar força. Do outro lado, a divisão alemã se contorcia como um colosso ferido, perplexa com o fato de não ter conseguido esmagar um punhado de soldados cuja bravura parecia desproporcional ao número que representavam. Falkenberg, com o uniforme amarrotado e as mãos tremendo discretamente, caminhava em círculos dentro de seu próprio posto de comando improvisado, murmurando cálculos e rotas imaginárias que já não existiam. O que ele não sabia, o que não conseguia sequer imaginar, era que enquanto suas tropas tentavam romper o bloqueio frontal, a retaguarda que ele julgava segura também se fechara. Durante a noite, o general Álvaro Castanheira havia movido peças como quem realiza um ritual meticuloso. A artilharia brasileira, comandada pelo general Ulisses Moura, alcançara as alturas e se distribuíra de modo invisível, como predadores aguardando o momento exato de saltar. Os batalhões do 6º Regimento
já haviam se infiltrado pelas laterais do vale, ocupando trilhas que os italianos conheciam e os alemães ignoravam. Quando o sol enfim rompeu a neblina, aquilo que era apenas uma suspeita tornou-se fato incontestável. A porta atrás da coluna alemã tinha sido trancada. Falkenberg percebeu isso não porque viu tropas brasileiras, mas porque não viu alternativa. Expediu ordens para reconhecimento, chamou seus tenentes à pressa, espalhou batedores em motocicletas pelas estradas laterais, mas todos voltavam com o mesmo veredito, dito em tons cada vez mais baixos. General, estamos cercados. O vale de San Martino del Vento, antes apenas uma paisagem melancólica, transformara-se no que os militares chamam de zona de morte, mas naquele dia parecia mais apropriado chamá-lo de recipiente do destino. No interior dele, 15.000 homens, alemães endurecidos pela guerra e italianos fascistas que ainda tentavam se manter firmes no fim inevitável, moviam-se como peças de um jogo, cujo tabuleiro já não pertenciam. Os caminhões, alinhados de forma caótica, soltavam fumaça pesada. Os cavalos, assustados, batiam os cascos no chão como se pressentissem que algo maior e invisível se aproximava. A infantaria, coberta de lama até os joelhos, encarava a muralha brasileira com uma mistura de raiva e incredulidade. Falkenberg sabia que não podia esperar. A disciplina alemã exigia resposta imediata. Assim, ordenou uma série de ataques concentrados, sondagens violentas, investidas que procuravam brechas como dedos desesperados, tentando abrir uma porta trancada por dentro. O som que se elevou no vale era um rugido ancestral, canhões antitanque brasileiros devolvendo fogo com precisão cirúrgica, metralhadoras cuspindo chamas, explosões quebrando o silêncio em estilhaços. Os alemães avançavam com aquela obstinação quase suicida que os tornara temidos na Europa inteira, mas encontravam sempre a mesma parede sólida, a mesma resistência firme, como se cada soldado brasileiro tivesse decidido, individualmente, que nenhum passo para trás seria dado. Do outro lado da linha, os homens do coronel Augusto Beltrán, comandante do 6º Regimento, seguravam suas posições com uma mistura de disciplina recém-aprendida e teimosia ancestral. Eles não eram soldados fabricados por academias. Eram homens que haviam aprendido a sobreviver antes mesmo de vestir uma farda. Quando uma rajada inimiga derrubava parte das proteções improvisadas, eles reconstruíam. Quando um ataque blindado avançava com fúria, eles se espalhavam como água, contornavam o impacto e voltavam a cerrar fileiras. O coronel Beltrán, com seu rosto quadrado e voz baixa, caminhava pela linha como se estivesse passeando em seu quintal. A serenidade dele era tão absurda que chegava a acalmar até os mais jovens, aqueles que apertavam o fuzil com dedos trêmulos. Quando o relógio marcou o início da tarde, o general Castanheira decidiu que era hora de quebrar o orgulho alemão com algo que eles jamais esperariam. Sutileza e violência unidas no mesmo gesto. Ordenou à artilharia que se preparasse. O general Moura ergueu o binóculo, mediu distâncias invisíveis, trocou palavras curtas com os oficiais que controlavam os obuseiros. Em seguida, fez um movimento de cabeça que parecia mais uma bênção do que uma ordem. O vale segurou a respiração, e então o céu caiu. O primeiro disparo rompeu o ar com uma reverberação que parecia suspender o tempo. Depois vieram 10, 20, 40, uma sinfonia de aço que escureceu a tarde. As colinas devolveram o som com um eco que parecia riso de fantasma. Para os alemães presos no interior do vale, não havia para onde correr. As explosões eram tão precisas que pareciam guiadas por mãos invisíveis. Caminhões pegavam fogo antes mesmo que as equipes conseguissem saltar. Peças de artilharia alemã eram destruídas no instante em que começavam a ser posicionadas. Cavalos disparavam, cegos de medo, enquanto homens se jogavam no chão tentando proteger o que já estava perdido. Depois de quase uma hora de inferno, o fogo diminuiu. Um silêncio pesado, denso, quase líquido, caiu sobre San Martino del Vento. Um silêncio que parecia perguntar: e agora? A resposta veio em forma de passos. Das linhas alemãs saiu um pequeno grupo de homens. Eles andavam devagar, como se tivessem medo que qualquer movimento brusco desfizesse a trégua invisível que os cercava. À frente vinha o major Ferdinand Kloss, chefe do Estado-Maior da divisão, segurando um pedaço de pano branco amarrado a um galho de oliveira. Sua face, antes altiva, carregava agora a palidez de quem caminha sobre o fio entre a vida e o fim.
Ele se aproximou das posições brasileiras com cuidado, esperando ver fuzis erguidos, esperando ouvir o estampido seco de um disparo quebrando a tentativa de negociação. Mas não houve tiro. Os brasileiros, silenciosos como juízes, permitiram que ele se aproximasse. Levaram-no vendado até o posto de comando do coronel Beltrán. A cena dentro da pequena tenda era um duelo de mundos. De um lado, Clos tentando manter a dignidade que lhe restava. Do outro, Beltrán, sentado numa cadeira tosca, segurando uma caneca de café como se estivesse em sua própria cozinha. O alemão pediu garantias, tentou negociar, buscou conceder e retomar pontos como quem disputa espaço num tabuleiro que ainda acredita controlar. Mas Beltrán o interrompeu com a calma de quem já conhece o desfecho. Em voz firme, disse apenas: Major, diga ao seu general que não há meia rendição. Ou depõem tudo agora sem condições, ou serão destruídos antes do amanhecer. Clos percebeu que não havia margem para teatro. Levantou-se devagar, levou a mão à testa em saudação e saiu da tenda, como quem atravessa um portal entre dois destinos possíveis. Na manhã seguinte, quando as primeiras luzes tocaram as encostas, as bandeiras brancas começaram a brotar por todo o vale. Pequenas, tremulantes, frágeis, mas definitivas. O gigante havia caído. Se você está lendo até aqui, me diga nos comentários, qual foi o momento mais cinematográfico deste bloco para você? O cerco se fechando ou o céu desabando sobre o vale? O sol da tarde de 30 de abril pousou sobre o vale de San Martino del Vento, com a delicadeza de quem teme acordar um gigante adormecido. A luz dourada escorria pelas encostas, revelando uma cena tão vasta, tão silenciosamente colossal, que parecia saída de um livro sagrado. A estrada principal estava tomada, não por veículos, mas por uma corrente humana que fluía em direção às posições brasileiras, como um rio cansado demais para lutar contra sua própria correnteza. Homens de fardas cinzentas caminhavam em silêncio, alguns segurando as rédeas de cavalos exaustos, outros apoiando companheiros mancando. Os capacetes balançavam em uníssono, como se cada passo fosse o último eco de uma guerra que já não fazia sentido. Os soldados brasileiros, distribuídos ao longo da estrada, observavam tudo com um misto de incredulidade e vigilância. Muitos eram rapazes simples, mecânicos, agricultores, trabalhadores urbanos, e agora se viam diante de uma massa de soldados que durante anos o mundo descreveu como invencíveis. O contraste era tão grande que alguns tinham medo de piscar, receosos de que tudo não passasse de uma miragem prestes a se desfazer. Mas não havia miragem. O que existia era um exército rendido, esvaziado de arrogância, caminhando em silêncio rumo ao desconhecido. Ao mesmo tempo, nos campos abertos designados para a entrega de armas, a paisagem ganhava contornos quase mitológicos. Pilhas de fuzis Mauser cresciam até ultrapassar a altura dos homens. Capacetes se acumulavam como sinos mudos prestes a tocar. Morteiros, obuseiros, metralhadoras pesadas, carros blindados. Tudo era depositado como se a própria guerra estivesse se despindo diante do Brasil. O som do metal batendo no metal se repetia em ritmos irregulares, lembrando martelos forjando um novo destino para aqueles que ainda tinham dúvidas sobre o que estavam presenciando. Enquanto isso, no centro desse teatro gigantesco, uma cena menor, mas profundamente simbólica, se preparava para acontecer. Um comboio de carros alemães aproximou-se lentamente do quartel-general brasileiro, instalado numa antiga casa de fazenda com paredes brancas e janelas estreitas. O ar parecia prender a respiração. Quando a porta do carro principal se abriu, desceu dele o general Otto Falkenberg. Seu uniforme estava impecável, as condecorações brilhavam sob o sol, as botas refletiam um cuidado quase cerimonioso. Ele caminhou com a postura rígida de quem ainda tentava convencer a si mesmo de que não estava derrotado, mas seus olhos, fundo de poços escuros e silenciosos, denunciavam a devastação interior. Dentro da casa, o general Álvaro Castanheira o aguardava. Sua sala improvisada era simples: uma mesa de madeira gasta, um mapa dobrado num canto, 2 cadeiras e um cheiro constante de café. Castanheira não havia trocado o uniforme sujo de poeira. Mantinha a simplicidade de quem jamais precisou da hierarquia para impor respeito. Quando Falkenberg entrou, a tensão na sala tornou-se quase palpável, como o ar antes de uma tempestade que nunca vem. Os 2 homens se olharam. Não havia ódio naquele encontro, apenas o peso de 2 histórias colidindo. Falkenberg fez a saudação militar
e apresentou formalmente sua rendição. A voz, embora baixa, manteve algo da dignidade que ele se esforçava para preservar. Castanheira ouviu sem mover um músculo do rosto. Quando respondeu, sua voz era firme, mas não havia arrogância nela, apenas a clareza de quem compreende a gravidade do momento. A rendição é aceita, general. Não houve discurso, não houve humilhação. Castanheira sabia que não era necessário esmagar o inimigo quando o próprio destino já o havia feito. Ainda assim, num gesto que anos mais tarde seria lembrado em livros e depoimentos, ele permitiu que Falkenberg e seus 31 oficiais mantivessem temporariamente suas armas laterais, não por submissão, mas por respeito à patente e, sobretudo, à dignidade humana. Esse gesto se espalhou entre as tropas alemãs como um sussurro de algo que eles não experimentavam há muito tempo: honra vinda do inimigo. Mais tarde, quando a noite caiu sobre San Martino del Vento, Falkenberg deixou o quartel-general brasileiro com passos lentos, como se cada metro percorrido fosse uma despedida silenciosa da persona que ele representara durante toda a guerra. O vale escurecia, mas nas encostas continuavam visíveis as milhares de silhuetas sentadas ou deitadas, esperando instruções, esperando o destino, esperando o fim dentro do próprio fim. Dias depois, quando o general americano Wallace S. Murdoch chegou para inspecionar o local e compreender o que a FEB havia realizado, suas primeiras palavras se perderam no vento. Ele não acreditava no que via. Uma divisão inteira havia sido capturada por brasileiros. A única ocasião em toda a campanha italiana em que isso acontecera, e era obra de homens que tantos consideravam inexperientes. Foi magnífico, murmurou, sem conseguir encontrar frase maior. San Martino del Vento ficou para a história, mas o retorno para casa para aqueles que lutaram ali não recebeu a mesma glória. Quando o navio que transportava os homens da FEB aproximou-se do porto brasileiro, a euforia que deveriam experimentar transformou-se em perplexidade. Antes mesmo de pisarem de volta em seu próprio país, foram informados de que retornariam como civis comuns, desmobilizados, fardas incompletas, sem armas, sem regalias. O governo temia a força simbólica daqueles jovens que haviam combatido e derrotado um dos últimos braços da máquina nazista. Temia que eles voltassem conhecendo de perto o valor da liberdade. Temia, sobretudo, o que soldados que provaram a própria coragem poderiam exigir ao voltar para casa. Assim, cada um deles desembarcou silenciosamente, com a vitória ainda batendo quente no peito, mas sem o reconhecimento que merecia. Muitos lutaram para encontrar emprego. Outros foram ignorados por décadas. Alguns nunca falaram sobre o que fizeram, não por vergonha, mas por tristeza de terem sido calados. Mas o tempo, esse escultor teimoso, sempre resgata o que é verdadeiro. Hoje, quase 8 décadas depois, o Vale de San Martino del Vento é lembrado como um espelho que revela algo essencial sobre o Brasil: a capacidade de surpreender quando todos apostam no contrário, a força de quem luta não por glória, mas pelo companheiro ao lado, a coragem de quem improvisa, de quem inventa, de quem insiste quando o mundo inteiro espera que ele recue. Os soldados brasileiros que fizeram o cerco, que suportaram a noite, que aguentaram o cerco e que assistiram à rendição da 149ª Divisão, deixaram uma herança que não cabe em livros, cabe no peito de quem a escuta. Foram eles que mostraram ao mundo que a coragem não precisa de sobrenome europeu, que a honra pode nascer em qualquer latitude, que o improvável, às vezes, é apenas o inevitável que ainda não encontrou seu momento, e que, quando desafiado, o coração brasileiro se torna uma força impossível de deter. Se essa história tocou você, deixe sua voz ecoar. As memórias sobrevivem quando alguém decide carregá-las adiante. Conte o que sentiu. Cada palavra sua mantém vivo o que tentaram sepultar no silêncio. Obrigado por caminhar por esta história comigo.